Carta 1. A Sra. Saville, Inglaterra. São Petersburgo, 11 de dezembro de 1700. Você gostará de saber que nenhum desastre sucedeu ao iniciar-se o empreendimento que você olhava com tantos maus pressentimentos. Cheguei aqui ontem e meu primeiro cuidado foi assegurar à minha querida irmã que estou bem de saúde e possuído de uma crescente confiança no sucesso de minha empresa. Já me encontro muito longe, ao norte de Londres, e andando pelas ruas de São Petersburgo, sinto o vento frio do norte fustigar o meu rosto, o que revigora meus nervos e me enche de prazer. Será que você compreende essa sensação? Essa brisa que chega das regiões para onde estou caminhando dá-me o antigozo daqueles climas gelados. Encorajados por este vento promissor, meus sonhos se tornam mais ferventes e vívidos. Tento em vão persuadir-me de que o polo é um local de gelos e desolação. Ele sempre se apresenta à minha imaginação como uma região de beleza e delícias. Ali, Margaret, o sol é sempre visível, com seu amplo disco apenas tocando o horizonte e difundindo um perpétuo esplendor. Ali, com sua permissão, minha irmã, eu dou algum crédito aos navegadores que me precederam. Ali estão banidas a neve e a geada. E navegando por um mar calmo, podemos ser impelidos para uma terra que ultrapassa em maravilhas e beleza todas as regiões até agora descobertas no mundo habitável. Suas produções e aspectos podem ser únicos, como são sem dúvida os fenômenos dos corpos celestes daquelas solidões desconhecidas. Que não se pode esperar num país de luz eterna? Posso descobrir ali a força maravilhosa que atrai a bússola e posso realizar milhares de observações que nada mais exigem do que esta viagem para que suas aparentes excentricidades se tornem consistentes para sempre. Saciarei minha curiosidade ardente com a visão de uma parte do mundo jamais visitada e posso pisar numa terra que jamais recebeu a impressão de um pé humano. Esses são os meus atrativos e são suficientes para dissipar todo o medo do perigo ou da morte e para me levar a começar essa laboriosa viagem com a alegria que uma criança experimenta quando embarca num bote com seus companheiros, numa expedição para descobrir o rio de sua região natal. Supondo, porém, que todas essas conjecturas sejam falsas, você não pode contestar o inestimável benefício que eu prestarei a toda a humanidade, até a última geração, descobrindo, perto do polo, uma passagem para aqueles países que tantos meses exigem para que sejam alcançados hoje, ou descobrindo o segredo do magnetismo cuja compreensão só será possível através de um empreendimento igual ao meu. Essas reflexões desvanecem a agitação com que comecei minha carta, e sinto meu coração brilhar com o entusiasmo que me eleva ao céu, pois nada contribui tanto para tranquilizar a mente como um firme propósito, um ponto sobre o qual a alma pode fixar seu olho intelectual. Essa expedição constitui o sonho favorito de meus primeiros anos. Tenho lido com ardor os relatos das várias viagens feitas com o objetivo de alcançar o norte do Oceano Pacífico, através dos mares que circundam o polo. Você deve lembrar-se de que uma história de todas as viagens realizadas com o objetivo de descobertas compunha toda uma parte da biblioteca de nosso bom tio Thomas. Minha educação foi negligenciada, embora eu amasse profundamente a leitura. Esses volumes foram os meus estudos dia e noite, e minha familiarização com eles aumentou a dor que eu sentia, como criança, por saber que a injunção da morte de meu pai levara meu tio a proibir que eu embarcasse em uma vida de aventuras. Essas visões se desvaneceram quando eu li com atenção pela primeira vez os poetas cujas efusões arrebataram minha alma e a elevaram até o céu. Eu também me tornei poeta e por um momento vivi num paraíso de minha própria criação. Imaginei que eu também podia conseguir um lugar, um nicho, no templo onde os nomes de Homero e Shakespeare são consagrados. Você conhece muito bem o meu fracasso e sabe o quanto me doeu suportar a decepção. Mas justamente naquela época, herdei a fortuna de meu primo e meus pensamentos retornaram às minhas primitivas tendências.
6 anos se passaram desde que eu resolvi lançar-me à minha presente aventura. Mesmo agora, posso recordar a hora a partir da qual me dediquei a este grande empreendimento. Comecei por habituar meu corpo às privações. Acompanhei os pescadores de baleias em várias expedições ao Mar do Norte. Voluntariamente suportei o frio, a fome, a sede e a necessidade de dormir. Muitas vezes trabalhava mais arduamente do que os marinheiros comuns durante o dia e devotava minhas noites ao estudo da matemática, a teoria da medicina e aqueles ramos das ciências físicas das quais um aventureiro naval pode tirar o maior número de vantagens práticas. Com efeito, por 2 vezes, empreguei-me como ajudante num baleeiro groenlandês e portei-me com galhardia. Devo admitir que me senti um tanto orgulhoso quando meu capitão me ofereceu o 2º posto no barco e insistiu para que eu ficasse com ele, tão valiosos considerava meus serviços. E agora, cara Margaret, não mereço realizar algum grande feito? Minha vida transcorreu no ócio e no luxo, mas eu preferia a glória a todos os atrativos que a riqueza colocava em meu caminho. Alguma voz encorajadora devia responder com uma afirmativa. Minha coragem e minha resolução são firmes. Minhas esperanças, porém, flutuam e meu ânimo muitas vezes se deprime. Estou prestes a iniciar uma longa e difícil viagem para cujas conjunturas preciso de toda a minha fortaleza. É preciso que eu não só anime o espírito dos outros, mas algumas vezes alente o meu próprio, quando os deles estiverem falhando. Essa é a época mais favorável para se viajar na Rússia. Voa-se celeremente por sobre a neve nos trenós. O movimento é agradável e, em minha opinião, muito mais delicioso do que o de uma diligência inglesa. O frio não é excessivo se estivermos abrigados e envoltos em peles. Vestimenta que já adotei, pois há uma grande diferença entre ficar andando e permanecer sentado imóvel durante horas, quando não há exercício que impeça o sangue de congelar nas veias. E eu não tenho a mínima vontade de perder minha vida em algum posto da estrada entre São Petersburgo e Arcângel. Devo partir para esta última cidade dentro de uma quinzena ou 3 semanas. E minha intenção é alugar ali um navio, o que se consegue com facilidade desde que se pague o seguro ao proprietário, e contratar entre os pescadores de baleias tantos marinheiros quantos eu julgar necessário. Não pretendo velejar até o mês de junho. E quando regressarei? Querida irmã, como posso responder essa pergunta? Se eu for bem-sucedido, muitos meses, talvez anos, passarão antes que nos encontremos. Se eu falhar, você me verá muito breve ou jamais. Adeus, minha querida e excelente Margaret. Que os céus a cubram de bênçãos e me protejam para que eu possa sempre testemunhar a minha gratidão por todo o seu amor e toda a sua bondade. Seu afeiçoado irmão, R. Walton. Carta 2. A Senhora Saville, Inglaterra. Arcângel, 28 de março de 1700. Como o tempo custa passar aqui cercado que estou de gelo e de neve. No entanto, já dei mais um passo no que se refere ao meu empreendimento. Aluguei um navio e acho-me ocupado em recrutar meus marinheiros. Aqueles que já recrutei parecem-me homens em que posso confiar e são certamente possuidores de inegável coragem. Tenho, porém, um anseio que ainda não pude satisfazer, e a ausência desse algo faz-me sentir bastante mal. Eu não tenho um amigo, Margaret. Quando fico empolgado com entusiasmo, não há alguém para participar de minha alegria. Se sou assaltado pela decepção, ninguém tenta amparar-me em meu desânimo. É verdade que eu confiarei meus pensamentos ao papel, mas esse é um meio muito pobre para a comunicação dos sentimentos. Eu desejo a companhia de um homem que partilhasse comigo, cujos olhos refletissem os meus olhos. Pode ser que você me considere romântico, minha querida irmã, mas sinto amargamente a necessidade de ter um amigo. Não tenho nenhum junto a mim, tranquilo, mas corajoso, com a mente tão capaz e culta quanto a minha, cujos gostos sejam iguais aos meus, para aprovar ou corrigir meus planos. Como um amigo nessa condição compensaria os erros de seu pobre irmão?
Eu sou impulsivo demais na execução e impaciente ante as dificuldades. O pior, porém, para mim, é que eu seja um autodidata, pois os primeiros 14 anos de minha vida eu passei como um qualquer e nada li a não ser os livros de viagens do nosso tio Thomas. Naquela época, travei conhecimento com os celebrados poetas de nossa pátria, mas só depois de perder a possibilidade de tirar os mais importantes benefícios dessa situação foi que eu percebi a necessidade de conhecer outras línguas que não a da minha terra natal. Tenho agora 28 anos e sou mais iletrado do que muitos escolares de 15. É verdade que tenho pensado mais e que meus sonhos são muitos mais vastos e magníficos, mas eles precisam, abre parênteses, como dizem os pintores, fecha parênteses, de harmonia. E eu sinto uma tremenda necessidade de um amigo que tivesse bastante senso para não me desprezar como romântico e que demonstrasse bastante afeição para que eu pudesse regular e harmonizar minha mente. Bem, essas queixas de nada adiantam. É muito provável que eu não encontre amigo algum na vastidão do oceano ou mesmo aqui em Arcângel, entre mercadores e marinheiros. No entanto, alguns sentimentos alheios à escória da natureza humana batem até nesses peitos rudes. Meu imediato, por exemplo, é um homem de maravilhosa coragem e iniciativa. Anseia loucamente pela glória, ou melhor, para caracterizar melhor minhas palavras, subir na sua profissão. É um inglês, e apesar de todos os preconceitos nacionais e profissionais, não refinado pela cultura, o que faz com que retenha alguns dos mais nobres dons da humanidade. Primeiro, conheci-o a bordo de um navio baleeiro. Vendo que se achava desempregado nessa cidade, fácil me foi recrutá-lo para ajudar-me em minha empresa. O mestre é uma pessoa de excelente disposição e notável no navio por sua delicadeza e pela suavidade de sua disciplina. Essa circunstância, acrescida à sua conhecida integridade e arrojada coragem, despertaram em mim o desejo de contratá-lo. Uma juventude passada na solidão, meus melhores anos vividos sob a sua educação feminil e suave, refinaram tanto o meu caráter que não posso deixar de experimentar um desgosto intenso ante a brutalidade usualmente empregada a bordo dos navios. Nunca achei que ela fosse necessária, e quando eu soube de um marinheiro igualmente notável por sua bondade de coração e do respeito e obediência que a tripulação lhe tributava, senti-me singularmente feliz em poder contratar seus serviços. Ouvi falar dele pela primeira vez de um modo algo romântico, por uma senhora que lhe deve a felicidade de sua vida. Em resumo, é essa a sua história. Há alguns anos, ele se apaixonou por uma jovem russa de relativa fortuna, e tendo ganhado uma considerável soma de dinheiro, o pai da moça consentiu no casamento. Uma vez, antes do casamento, ele viu sua amada. Ela, porém, estava desfeita em lágrimas, e atirando-se aos seus pés, implorou que a deixasse, confessando ao mesmo tempo que amava outro. Como, porém, esse outro era muito pobre, seu pai jamais consentiria na união. Meu generoso amigo confortou a suplicante e, informando-se do nome do seu apaixonado, imediatamente abandonou o terreno. Ele já havia comprado uma fazenda, onde pretendia passar o resto da vida. Transferiu, porém, tudo para o rival, juntamente com o dinheiro que lhe sobrara para comprar suprimentos. Então, ele próprio solicitou ao pai da jovem que aprovasse o casamento dela com um homem a quem amava. No entanto, o velho, julgando-se ligado por laços de honra ao meu amigo, recusou firmemente. Ante a inflexibilidade do pai da moça, meu amigo deixou o país, só voltando depois que soube que sua ex-namorada se tinha casado conforme suas inclinações. Que nobreza de caráter a desse homem, dirá você. E assim é. Mas ele também não tem cultura alguma. É calado como um turco, e uma espécie de descuidada ignorância o cerca, o que, embora torne a sua conduta ainda mais espantosa, lhe tira um pouco do interesse e simpatia que, de outro modo, ele imporia. Contudo, não pense que, porque eu me queixe um pouco, ou porque procure arranjar um consolo para fadigas que eu talvez jamais conheça, não pense, digo, que estou abalado em minhas resoluções.
Estas se encontram firmes quanto o destino, e minha viagem está adiada até somente o tempo permitir que eu embarque. O inverno tem sido tremendamente rigoroso, mas a primavera é promissora, e acha-se que chegará logo, o que talvez permitirá que eu possa velejar mais cedo do que esperava. Nada farei afoitamente. Você me conhece o bastante para confiar em minha prudência e cuidado, onde quer que seja necessário, com a segurança dos outros sob minha responsabilidade. Não posso descrever-lhe ainda minhas sensações ao se aproximar o momento de iniciar o meu empreendimento. É impossível fazê-la sentir a sensação entre agradável e temerosa de que me sinto possuído, enquanto faço os preparativos para minha partida. Eu vou para regiões inexploradas, para, abre aspas, terra do nevoeiro e da neve, fecha aspas, mas não matarei nenhum albatroz. Portanto, não se preocupe com a minha segurança ou se eu regressar para você, gasto e desgraçado como antigo marinheiro. Você vai achar graça dessa alusão que faço, mas vou revelar-lhe um segredo. Muitas vezes tenho atribuído minha atração e meu entusiasmo apaixonado pelos perigosos mistérios do oceano à imaginação dos mais imaginativos dos poetas modernos. Há qualquer coisa que atua na minha alma e que eu não compreendo. Eu sou praticamente ativo, laborioso, um operário pronto a executar tudo com perseverança e trabalho. Mas ao mesmo tempo tenho amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso, entremeada em todos os meus projetos e que fazem com que eu me afaste dos caminhos comuns dos homens, chegando mesmo a me impelir para o mar selvagem e para as regiões desconhecidas que estou prestes a explorar. Voltando, porém, a considerações mais queridas, será que haverei de novo, depois de ter atravessado os mares imensos e de haver retornado pelo cabo mais meridional da África ou da América? Não ouso alcançar tanto sucesso, e, no entanto, não suporto contemplar o quadro sob outro prisma. Continue escrevendo-me sempre que puder. Talvez eu receba suas cartas naqueles momentos em que mais precisarei delas para levantar o meu moral. Amo-a com toda a ternura. Recorde-me com afeto se nunca mais ouvir falar de mim. Seu afeiçoado irmão, Robert Walton. Carta 3. À Sra. Saville, Inglaterra, 17 de julho de 1700. Minha cara irmã, escrevo-lhe às pressas para dizer-lhe que vou bem e bastante adiantado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra através de um mercador que já se acha em sua viagem de volta de Arcângel, mais feliz do que eu, que talvez não possa ver minha terra natal durante muitos anos. Estou, contudo, em muita boa disposição. Meus homens são arrojados, aparentemente firmes de propósito, e nem os pedaços de gelo que passam continuamente flutuando por nós, indicando os perigos das regiões para as quais avançamos, parecem desencorajá-los. Já atingimos uma latitude muito alta. Estamos, porém, no auge do verão, e embora não tão quentes quanto na Inglaterra, os ventos do sul, que nos impelem rapidamente para as praias, que eu tanto anseio por ver, renovam um certo grau de calor que eu não esperava. Nada aconteceu até agora que merecesse ser relatado numa carta. 1 ou 2 furacões e o aparecimento de um rombo são acidentes que os navegadores experimentados mal se lembrariam de registrar, e eu me darei por muito satisfeito se nada pior do que isso nos acontecer durante nossa viagem. Adieu, minha querida Margaret. Fique certa de que, tanto pela minha segurança quanto pela sua, não procurarei imprudentemente qualquer perigo. Serei calmo, perseverante e prudente. Porém, o sucesso deverá coroar meus esforços. E por que não? Assim eu terei ido longe, traçando um caminho seguro pelos mares sem estradas, sendo as próprias estrelas testemunhas de meu triunfo. Por que não prosseguir sobre o elemento selvagem, em todo caso obediente? Que pode parar um coração determinado e a resoluta vontade de um homem? Meu orgulhoso coração invariavelmente assim se pronuncia. Mas devo terminar. Que os céus abençoem minha amada irmã. R.W.